primeira vez que eu vi It, a Coisa, foi logo quando o filme lançou lá em 2017. Eu fui assistir no cinema, sessão à noite, naquela clássica combinação, sala quase vazia, som alto demais e eu já meio sugestionado pelo pôster de um palhaço. Até aí tudo bem. O problema foi na volta pra casa. Eu morava numa rua bem tranquila até você perceber que tinha um bueiro bem na frente do portão. E é claro que justamente naquele dia caiu uma chuva daquelas. Enfim, eu desci do ônibus tudo escuro, o poste piscando, a rua molhada. Clima perfeito, né? E o bueiro da frente de casa estava transbordando, a água correndo igualzinho à primeira cena do filme. Na minha cabeça, bem criativa, bastava eu olhar por um segundo para dentro daquele bueiro que o Pennywise já ia estar lá sorrindo. Eu dei a volta na quadra só para não passar em cima daquele negócio. Naquele momento eu pensei, ok, esse é oficialmente o filme mais assustador que eu já vi. Mas aí, recentemente, eu resolvi reassistir o filme. Só que dessa vez, sem cinema, sem chuva, sem bueiro na porta de casa. E é aí que eu percebi que, sem todo esse contexto de terror da vida real, o filme é basicamente uma caminhada num domingo ensolarado no parque. Pra você, se você não tem medo de palhaço, esse filme não tem terror nenhum. É tipo jogar Stardew Valley tomando um chazinho com biscoito amanteigado. Então vamos lá analisar este filme e provar de uma vez por todas que ele realmente não dá medo. Bill e George são dois irmãos muito próximos que decidiram fazer um barquinho de papel para brincar num dia chuvoso. Essa é a falta que um Roblox não faz na vida das crianças. Mas enfim. Como o Bill está doente, o pequeno George acaba indo brincar sozinho. O livro original se passa em 1959, quando realmente não tinha nada para fazer num dia de chuva. Mas esse filme aqui se passa em 1988-1989. Então já tinha TV colorida, VHS, Nintendinho, Super Mario. Ou seja, essa criança provavelmente estaria jogando videogame, não correndo na chuva atrás de um barquinho de papel. E outra, quem é a mãe desse menino que deixa ele sair na chuva? O garoto então deixa o barco dele correr pelas águas pluviais até ele cair dentro de um bueiro, de onde simplesmente sai um palhaço macabro chamado Pennywise. E ao invés dessa criança sair correndo apavorada, não, ela fica conversando com o palhaço. Pennywise oferece um balão, o garoto recusa, dizendo que os pais ensinaram ele a não aceitar nada de estranhos. Mas pelo visto, conversar com um maluco dentro de um bueiro aparentemente é tranquilo para os pais dele. O palhaço então promete devolver o barco, mas o garoto precisa esticar o braço para pegar. E aí ele vai lá e enfia o braço no bueiro. O instinto de sobrevivência dele é zero. Tudo isso porque ele acha que o irmão vai brigar com ele se ele perder o barquinho. Sendo que o Bill ama esse moleque mais do que tudo. E é claro, o Pennywise morde o braço do garoto e arranca fora. E é claro, este é o fim do George. Pois é, o irmão não vai conseguir te matar por causa do barquinho, se um palhaço no esgoto fizer isso antes. É o famoso prefiro morrer do que perder a vida. Eu prefiro morrer do que perder a vida! Então, um ano se passa e o Bill ainda acredita que o George está vivo. Os pais e todo mundo da cidade já desistiram disso. O pai dele briga feio com ele por ele ainda insistir. E aqui começa um dos temas mais fortes do filme. Os adultos são péssimos. Sério, quase ninguém ele presta. O Pennywise aparece a cada 27 anos, mas os pais dessas crianças quebram as leis morais a cada 5 minutos. O Bill então monta uma maquete do sistema de esgoto da cidade e conclui que o irmão pode ter sido arrastado até o Barrens, uma área isolada cheia de córregos e túneis. Ou seja, o Bill realmente acredita que o George sobreviveu um ano morando no esgoto. O maluco acha que o irmão dele virou uma tartaruga ninja para sobreviver tanto tempo no esgoto. Como as férias de verão começaram, Bill chama os amigos, o grupo dos perdedores, para investigar o local. O grupo é formado por Bill, o líder, Richie, o engraçadinho, Ed, o hipocondríaco e o Stan, o medroso. Logo na entrada do esgoto, eles acham um tênis com o nome Betty Ripson, uma menina que também desapareceu misteriosamente. E o que eles fazem com essa informação? Nada. Não levam pra polícia, não contam pra ninguém. O filme tenta mostrar o abandono como as crianças se sentem sozinhas e ignoradas pelos adultos. Mas convenhamos, criança é muito fofoqueira. Se elas encontrassem um tênis de uma menina desaparecida, elas com certeza iam contar pra escola inteira, pra cidade inteira, pra todo mundo. E o pior, eles veem todo dia a mãe da garota esperando ela reaparecer.
e mesmo assim ficaram quietos. Isso é muito cruel. Antes que eles entrem no esgoto, aparece o Ben, um garoto novo na cidade, sem amigos e cheio de cortes. Ele é um garoto que passa as férias estudando a história da cidade na biblioteca, por vontade própria. Não é lição, não é castigo, ele só sente essa vontade de estudar a história da cidade. O garoto simplesmente decidiu virar pesquisador de Derry. Assim como os perdedores, o Ben é alvo de bullying pesado de Henry, um garoto completamente insano. O Henry chega a cravar a letra H na barriga do Ben com uma faca. Anos 80 e o menino tá achando que é membro da Yakuza. 2 adultos passam de carro e não fazem nada. Mais um lembrete, os adultos dessa cidade são inúteis. O Ben então foge e acaba esbarrando com os perdedores na entrada do esgoto. Sim, ele foge com a barriga aberta para dentro de um esgoto. Higiene nota 1000. Enquanto isso, um dos capangas de Henry, o Patrick, entra em outra parte dos túneis, usando desodorante e isqueiro para fazer um lança-chamas dentro de um esgoto cheio de gás. Parabéns, esse menino é um gênio. E o resultado disso? Bom, felizmente não explode, mas o Patrick tem um destino bem ruim. O Pennywise aparece e mata o garoto. Os perdedores levam o Ben para a farmácia comprar curativos, e lá conhecem a Beverly. Ela também sofre bullying, dessa vez das outras meninas, que a chamam de oferecida, sendo que ela tem 13 anos. Além disso, ela tem um pai abusivo e controlador, o verdadeiro vilão desse filme. Na farmácia, como os meninos não têm dinheiro, ela distrai o atendente flertando com ele, e o velho ainda corresponde. Pensa numa cena desconfortável totalmente. O filme tenta fazer piadinha com os garotos envergonhados, mas não tem graça nenhuma. No dia seguinte, então, o grupo vai nadar no lago. Sim, o Ben leva pilhas de anotações para o lago, o garoto acadêmico até nas férias. Ele então descobre que a cada 27 anos acontecem tragédias enormes na cidade, com várias mortes, especialmente de crianças. E a última vez foi há 27 anos atrás, ou seja, o ciclo voltou. E só ele percebeu isso. Nem a polícia, nem os pais, nem ninguém. É quase como se estudar realmente fizesse diferença, mas aparentemente só ele estudou nessa cidade. Então, na noite seguinte, Beverly é aterrorizada enquanto a pia do banheiro começa a jorrar sangue. Ela chama o grupo para ajudar ela a limpar. Depois disso, todos compartilham experiências com Pennywise. Stan viu um quadro ganhar vida. Ben foi perseguido na biblioteca. Ed viu o palhaço perto da casa abandonada. E Bill viu o irmão morto no porão. E o mais curioso, eles só contam isso agora. Todos já tinham visto o bicho e ficaram de boa guardando isso para si. Sério, na vida real, se uma criança vê algo assim, até o síndico do prédio ia ficar sabendo. Logo depois, eles veem Henry agredindo Mike, um garoto negro que ajuda o avô no abatedouro da cidade. O avô obriga o garoto a matar ovelhas, e Henry bate nele por puro racismo. Ele é basicamente um mini ditador. Os perdedores chegam e começam uma guerra de pedras, e pela primeira vez eles vencem em alguma coisa. Eles deviam ter levado essas pedras pro final do filme, teria resolvido tudo. Bom, depois da briga, Mike se junta ao grupo, e eles percebem que todos têm algo em comum, todos já viram o Pennywise. Eles então montam um mapa da cidade e descobrem que todos os ataques e desaparecimentos acontecem perto de saídas de esgoto, convergindo para uma entrada a uma casa abandonada. Quando projetam o mapa, o projetor enlouquece e o Pennywise aparece nas imagens. Ele não mata ninguém, só dá um sustinho, porque ele se alimenta do medo e não da carne. Ele é basicamente o Monstros S.A. versão infernal. Mesmo assim, Bill insiste em ir até a casa sozinho procurar o George. Richie e Ed acabam indo junto, enquanto os outros ficam do lado de fora. Lá dentro, eles se separam por ilusões criadas pelo palhaço. Ed cai do andar de cima e quebra o braço, de costas, coerência anatômica zero. E basicamente vira um Lego. O Pennywise quase devora ele, mas os outros chegam a tempo de salvar. Beverly enfia então uma lança na cabeça do monstro, que sobrevive e ainda corta a barriga do Ben, de novo. E mesmo ferido, o palhaço foge. Depois disso, o Richie encaixa o braço do Ed como se fosse um Lego. Sério, não tentem isso em casa. A mãe do Ed aparece furiosa, culpa os amigos e não pergunta nada. Nem porque o filho tá todo quebrado, ela só grita, acusa e vai embora. O grupo então briga.
Bill quer voltar e acabar com Pennywise de vez, mas já os outros, com exceção da Beverly, querem viver. Então eles se separam. Dias depois, o palhaço manipula o Henry a matar o próprio pai. Enquanto isso, a Beverly é atacada pelo pai abusivo, mas consegue se defender e fugir, só para ser sequestrada pelo Pennywise logo em seguida. Ou seja, o palhaço podia entrar em qualquer casa esse tempo todo, mas só agora ele resolveu fazer isso. Quando o grupo descobre, Bill os reúne novamente. Ed finalmente enfrenta a mãe e sai de casa. Todos voltam para a casa abandonada. Mike é atacado por Harry, mas consegue se defender e derruba o valentão num poço, matando ele. Lá embaixo, Stan é mordido na cara pelo Pennywise, mas sobrevive. E o grupo se une para salvar a Beverly, que está flutuando em um transe. Pennywise revela sua forma verdadeira. Ele é um ser alienígena. Sim, ele é um ET disfarçado de palhaço. O medo então some e o respeito também. De repente, o terror vira ficção científica, e sinceramente é muito mais fácil ter medo de um palhaço do que de um ET genérico. É então que a Beverly desperta depois que o Ben a beija. Uma cena digna de conto da Disney. Ele beija, ela acorda e fim. O Bill então encontra o George, que implora para voltar para casa, mas o Bill percebe que é o Pennywise disfarçado e atira nele. O monstro então se revela e todos atacam ele juntos. Eles percebem que quando não sentem medo dele, ele perde força, tipo o Sininho das Trevas. Eles vencem o palhaço então, e ele cai num fundo de um poço. Eles já estão em um, mas ele cai ainda mais no fundo. E nos livros tem uma cena bizarra e pesada com a Beverly depois disso. Mas o filme, felizmente, não mostra isso, ainda bem. O Bill aceita finalmente que o George está morto. O grupo faz um pacto de sangue, que se o Pennywise voltar, eles também voltam para derrotar ele de vez. Mas vamos ser sinceros, quando você cresce, não consegue nem combinar um churrasco com os amigos da faculdade. Imagina marcar um reencontro para enfrentar um palhaço assassino alienígena. Bom, no final das contas, It a Coisa não é um filme que dá medo, é um filme que dá raiva. Medo? Medo mesmo dá é de ser criança naquela cidade, pelo amor de Deus.